Olá pessoal, meu nome é Liz. Vou falar um pouco então sobre os 8 passos do audiencista. Então a ideia desse treinamento é conversar, explicar um pouco como a Doc9 trabalha, a função do aplicativo Doc9 para auxiliar o audiencista a realizar os 8 passos, bem como as orientações e diretrizes que a Doc9 trabalha, certo? Bom, um dos primeiros objetivos então desse treinamento é realizar esses passos para que haja um aumento de confiança do cliente. Então hoje a gente sabe que alguns advogados têm realmente receio de passar para outros diligentes, para outros advogados suas audiências, com medo de que perca a qualidade, não seja conduzido da forma ideal, ou até mesmo que haja alguma revelia. Então a ideia é realmente fazer um aumento da qualidade desse serviço prestado, para que o cliente não aumente essa confiança e, por consequência, acarrete um aumento de demanda dessas solicitações. Então, tanto beneficia a Doc9, né, quanto o advogado parceiro da Doc9, que vai ter um aumento de demanda na sua comarca, bem como o cliente, que vai ficar tranquilo que vai ocorrer tudo bem na audiência e vai poder contar com a Doc9 para facilitar. E, por fim, outra finalidade desse treinamento é melhorar o alinhamento das informações entre o parceiro e o cliente. Então, a ideia é que a gente pré-estabeleça a nossa forma de trabalhar, assim, caso a gente ocorra algum imprevisto ou o cliente não seja tão claro na solicitação, ele sabe que a nossa forma de trabalhar, as diretrizes que esse parceiro vai realizar na audiência, ele está ciente, está alinhado com ele, certo? Bom, agora eu vou explicar os 8 passos do audiencista, funcionamento, né? Então, o primeiro passo, aceite da solicitação. Então, vocês podem ver que a solicitação no cantinho aqui direito tem uma engrenagem que a gente pode aceitar ou rejeitar a solicitação, tá? E em caso de aceito, só vai sair, e em caso de rejeito tem que expor o motivo. É bem simples e é bem importante que o parceiro faça isso para a gente saber se ele vai conseguir realizar. O segundo passo é informar executores. Então, o parceiro vai ter até 72 horas para formar o executores antes da audiência. Tem a possibilidade de inserir até 4 executores na solicitação. Não pode ocorrer a troca dos dados dos executores. Por quê? Porque a gente faz o documento, né, envia para o cliente. Como vocês podem ver aqui na solicitação, né, tem esse campo em que ele pode colocar. O mais, aqui, ele serve para tu ir acrescentando mais executores. E aqui, nesse cantinho, seleciona os executores, tá? O cliente realmente ele não consegue ficar... É muito ruim ficar trocando a documentação, né, na hora da audiência. Isso pode, se for muito em cima do prazo da audiência, pode realmente... E o executor que não tem documento, enfim, pode dar uma revelia, então é bem importante que informe. O terceiro passo, então, é o convite ao executor, né? O aplicativo da Doc9 é a única maneira da gente fazer esse passo. Vai ter um campo de enviar acesso, coloca aqui o e-mail do executor e ele vai receber os dados da solicitação. Então, clique em enviar acesso aqui. Ele é muito importante para que a gente consiga, o próprio executor consiga acessar os dados da solicitação. Então ele vai conseguir ver a pauta, vai conseguir ver as orientações, escutar os áudios. Essa informação ela passa para o advogado ou para o preposto que vai executar de ciência. Depois ler as orientações, então tem que ler sobre a parte, ler sobre o processo. Então a solicitação ela é realmente a única fonte de informação, né? A gente coloca tudo dentro dela, todas as informações passadas do cliente estão nelas, nas solicitações, e a equipe de audiências vai ligar até um turno antes da audiência para repassar. Então, para garantir um turno antes, a equipe de audiência faz. Aqui vocês podem ver as informações de data, hora de audiência, o órgão, tem as partes, a vara bem certinho, tem se possui ou não acordo, o que precisa fazer, observações, tudo está bem descrito dentro da solicitação, certo? Depois ouvir o áudio, então a gente tem um campo dentro da solicitação que vai ter o áudio para o doutor ouvir, então vai ter ali o playzinho, aperta o play, ele
já começa a escutar as instruções. E é bem importante que depois fazer o check-in, né, do aplicativo também. A gente tem até 40 minutos antes da audiência precisa ser realizado o check-in. Esse período, né, ele tem um raio dentro antes desses 40 minutos, tá um raio dentro da sua localização com o órgão. Então, por exemplo, eu estou próximo, meu escritório é muito perto do órgão, não tem problema. O aplicativo ele vai entender que o doutor já está perto da audiência, o doutor ou a doutora, e ele vai fazer check-in sem problema. Bom, falar um pouco da importância de anexar a ata, então, após a realização da audiência. O parceiro tem até 24 horas para anexar a ata no sistema. Então, vou mostrar aqui como que funciona para anexar. Abaixo da solicitação tem um botãozinho chamado Atas e Relatórios, em que o parceiro pode anexar ali. Por que atas e relatórios? Muitas vezes a audiência, o juiz já não libera a ata no momento, porém pode enviar o relatório ou até mesmo tirar uma foto. É sempre importante que esse documento esteja anexado, mesmo que não seja ata oficialmente, mas pode ser um relatório com os dados do que aconteceu na audiência, do que ocorreu nesse período. Tá? E até 24 horas, então esse que é o prazo bem importante de ser respeitado. Além disso, a realização do feedback. Então, após o ato, após a audiência e anexou a ata, é necessário fazer o feedback então, da audiência. Aqui vocês podem ver aonde, né? Então, abaixo na solicitação vai ter um botãozinho chamado feedback da audiência. E nesse botãozinho vocês vão colocar se ocorreu ou não audiência, se teve decisão, se teve alguma obrigação com pagamento, multa, né? Mesmo que não ocorra audiência, é importante que dê o feedback para que já o cliente tenha essa informação previamente, certo? Bom, então agora vou falar um pouco sobre as diretrizes de audiências. Iniciando com as orientações para o preposto. Então, o advogado responsável pela audiência, ele vai ser responsável por esse preposto e não menos importante, fazer com que ele também siga essas instruções e entenda como funciona trabalhar com a DOC 9. Então, o primeiro tópico bem importante é a responsabilidade do horário. Então, o advogado é responsável pelo horário do preposto, informar o horário e garantir que o preposto esteja no horário da audiência, bem como repassar as orientações e garantir o seu entendimento da leitura e escuta. Então, muitas vezes pode passar para ele a orientação, ou enviar lá o convite para que ele acesse, mas não quer dizer que o preposto vai ter o mesmo comprometimento de olhar, ler, enfim, e também o discernimento de entender. Então, é uma das responsabilidades do advogado explicar para o executor, né, e para o preposto as orientações em relação ao audiência. Além disso, a solicitação é a única fonte de informação do processo. Então, tudo que a gente souber do processo, a gente vai colocar na orientação, dentro da solicitação, dentro do áudio, mas tudo dentro da solicitação. Mas caso não seja claro as informações que estão dentro da solicitação, pergunta antecipadamente, a gente vai averiguar e ir atrás dessa informação para passar. Mas é importante que fique atento ao que está dentro da solicitação somente. Então, algumas atitudes importantes no momento da audiência. Então, o não sei, ele equivale à confissão. Isso é muito importante, é sutil, mas é importantíssimo. Muitas vezes a gente, ao não saber algo na audiência, o próprio preposto pode acabar dizendo, olha, eu não sei como isso funciona, mas isso é muito delicado, ele vai equivaler a uma confissão, então é muito importante que essas dúvidas sejam esclarecidas anteriormente. Não responder sem entender as perguntas. Então, o juiz ele pode fazer uma pergunta muito confusa, a gente acaba respondendo errado ou respondendo outra coisa. É importante, não custa nada pedir para que ele repita a pergunta claramente ou de outra maneira, para que a gente não esteja respondendo uma coisa indevida. Acredito que, parece que era, me disseram, são sinais de falta de conhecimento ou falta de instrução. Então, o importante é se apropriar e falar como parte do processo. Então, no momento em que o parceiro ele tem consciência que naquele local funciona daquele jeito, que vamos supor que naquela empresa funcionava daquele jeito, naquela circunstância ocorreu naquele jeito, ele não pode dizer eu acredito que. Ele pode dizer eu sei que funciona desse jeito porque ele foi informado que funciona daquele jeito. Então tem que se apropriar e realmente falar com convicção a respeito das informações que foram passadas. E por último,
a insegurança, pensar para responder. Então, quanto mais preparado o advogado e o preposto forem para a audiência, eles vão responder de forma mais assertiva e concisa as perguntas do juiz. Então, essa insegurança que a gente passa na hora da audiência é muito delicada. Bom, em relação aos acordos, é necessário fazer? Caso haja necessário acordo, ele vai estar explícito na orientação. Então, na dúvida, não faz o acordo, porque ele não vai estar escrito, não é para fazer, mas se o cliente pedir, realmente vai estar explícito nas orientações da solicitação. Deve constar em ata, cada vara funciona de um formato, de um jeito, e caso o cliente peça um outro formato que não seja o que seja o procedimento da vara, ele vai deixar também explícito na instrução da dispensa da audiência de instrução. Então, o parceiro ele não deve dispensar a audiência de instrução, a menos que essa informação conste nas orientações. A orientação dentro da instrução vai estar explícita em relação a isso. Perguntas para a inquirição da testemunha. O parceiro não deve fazer inquirição de testemunha. Inquirição de testemunha é algo muito delicado, né? E o cliente pode não achar necessário, na dúvida o parceiro não faz. Se ele achar necessário, ele vai solicitar, né? E ele vai deixar explícito nas orientações as perguntas específicas que ele gostaria que fosse realizada, ou ele vai autorizar a elaboração do próprio parceiro. Mas o cliente ele vai deixar explícito, olha, pode inquirir da forma que achar melhor, ou deve inquirir somente dessa forma. Se ele não deixa falar nada na solicitação, o parceiro não deve inquirir a testemunha. Por fim, então, protocolo, né, o documento para protocolo, a solicitação possui um campo com a informação. Então, aqui à direita vocês podem ver o formato do campo dentro da solicitação. Esse é o formato, vocês vão ler e vão saber se de fato precisa protocolar. Então, se não tiver escrito na solicitação, né, não tiver escrito no campo, então realmente não deve ser feito o protocolo. Então, pessoal, é sobre o treinamento. Ele é rápido, conciso, né? De modo geral, ele fala realmente a respeitar as orientações e se preparar antes da audiência, né? Então, agradeço vocês pela atenção. Fico à disposição em caso de dúvidas. A equipe de audiências também pode lhe auxiliar no que for necessário. Obrigada.